Você já se perguntou se o Irã de hoje aparece nas páginas da Bíblia? E se a história moderna do Oriente Médio estiver conectada a acontecimentos escritos há mais de 2000 anos? Na Bíblia, o território do atual Irã era conhecido como Pérsia, um dos impérios mais poderosos da antiguidade. E foi justamente de lá que surgiu um dos personagens mais surpreendentes da história bíblica, o rei Ciro, o governante que libertou o povo de Israel e permitiu que Jerusalém fosse reconstruída. Mas como essa relação começou? E o que a história entre Pérsia e Israel pode revelar sobre o mundo de hoje? Neste vídeo, vamos voltar milhares de anos no tempo para entender a conexão entre Irã, Pérsia, Ciro e Israel. Uma história real que atravessa impérios, profecias e chega até os dias atuais. Durante séculos, povos e reinos surgiram e desapareceram nessa região. O Egito foi uma das primeiras grandes potências. Depois vieram os assírios, conhecidos por suas campanhas militares extremamente agressivas. No século 8 a.C., o Império Assírio conquistou o Reino do Norte de Israel, destruindo cidades e espalhando grande parte da população. Mais tarde, uma nova potência surgiria, a Babilônia. Sob o comando de Nabucodonosor II, os babilônios conquistaram Jerusalém no século VI a.C. O templo foi destruído, a cidade foi devastada e muitos judeus foram levados para o exílio na Babilônia. Esse período ficou conhecido como o exílio babilônico, um dos momentos mais difíceis da história do povo judeu. Durante décadas, milhares de judeus viveram longe de sua terra, longe de Jerusalém e longe do templo que representava o centro de sua vida religiosa. Parecia que aquela história de destruição e exílio seria permanente. Mas então algo inesperado aconteceu. No leste, nas terras que hoje correspondem ao Irã, um novo poder estava surgindo. Um povo chamado persas começou a ganhar força e organização. No início, eles eram apenas um grupo entre vários povos da região. Mas isso mudaria rapidamente sob a liderança de um homem que entraria para a história, Ciro. Conhecido como Ciro, o Grande, ele se tornaria um dos governantes mais importantes da antiguidade. Diferente de muitos líderes da época, Ciro não ficou conhecido apenas por suas conquistas militares, mas também por sua forma diferente de governar. Ele começou unificando tribos persas e, pouco a pouco, expandiu seu território. Suas campanhas militares foram extremamente bem-sucedidas, e em pouco tempo ele criou um império gigantesco que se estendia da Ásia Central até o Mediterrâneo. Mas o momento mais decisivo de sua carreira aconteceu em 539 a.C. Nesse ano, Ciro conquistou a cidade da Babilônia. Com essa vitória, ele não apenas derrotou um dos maiores impérios da época, mas também assumiu o controle sobre todos os povos que estavam sob domínio babilônico. Entre esses povos estavam os judeus, que haviam sido levados para o exílio décadas antes. E foi nesse momento que Ciro tomou uma decisão que mudaria profundamente a história de Israel. Em vez de manter esses povos exilados ou impor restrições severas, Ciro adotou uma política completamente diferente. Ele permitiu que muitos povos retornassem às suas terras de origem. Entre eles estavam os judeus. Mais do que simplesmente permitir o retorno, Ciro autorizou a reconstrução de Jerusalém e do templo que havia sido destruído pelos babilônios. Esse decreto marcou o início de um novo capítulo na história do povo judeu. Grupos começaram a voltar para sua terra ancestral. Esse retorno não aconteceu de uma só vez. Ele ocorreu em várias etapas ao longo de décadas. Um dos primeiros líderes desse movimento foi Zorobabel, que conduziu um grupo de judeus de volta a Jerusalém. A cidade, no entanto, estava em ruínas. As estruturas estavam destruídas e a região enfrentava dificuldades econômicas e políticas. Mesmo assim, o trabalho de reconstrução começou. O templo, que havia sido o centro da vida religiosa de Israel, começou a ser erguido novamente. Esse novo templo ficou conhecido como o Segundo Templo,
marcando o início de um período importante na história judaica. Mais tarde, outras figuras importantes apareceriam nesse processo de reconstrução. Entre elas estavam Esdras e Neemias. Neemias, por exemplo, ocupava um cargo importante dentro da administração persa. Ele servia como copeiro do rei persa Artaxerxes. Ao saber da situação de Jerusalém, Neemias pediu autorização ao rei para voltar à cidade e ajudar na reconstrução. Com o apoio do governo persa, ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, fortalecendo novamente a cidade. Mas talvez um dos aspectos mais impressionantes dessa história esteja relacionado a algo que aparece nas páginas da própria Bíblia. O nome de Ciro aparece nas Escrituras de uma forma extremamente incomum. No livro de Isaías, Ciro é mencionado como o governante que permitiria o retorno do povo de Israel do exílio. O detalhe que chama a atenção é que essa referência aparece antes de Ciro nascer ou se tornar o grande líder que conhecemos pela história. No texto bíblico, ele é descrito como alguém que seria usado para cumprir um propósito específico: libertar o povo exilado e permitir a restauração de Jerusalém. Isso é particularmente surpreendente porque Ciro não era judeu. Ele não fazia parte da religião de Israel e não pertencia à cultura hebraica. Mesmo assim, ele recebeu um papel extremamente importante dentro da narrativa bíblica. Esse detalhe tem sido discutido por estudiosos, historiadores e teólogos ao longo de séculos. Alguns veem nisso um exemplo impressionante de profecia. Outros analisam o texto dentro de contextos históricos e literários. Independentemente da interpretação, o fato de um rei estrangeiro receber um destaque tão grande nas Escrituras mostra o impacto que suas decisões tiveram na história do povo de Israel. E a presença persa na Bíblia não termina com Ciro. Outros livros bíblicos também se passam durante o período do domínio persa. Um dos exemplos mais conhecidos é o livro de Ester. Essa história acontece dentro da corte persa e apresenta um momento dramático em que o povo judeu enfrenta uma ameaça de destruição. Ester, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, acaba desempenhando um papel decisivo na proteção de seu povo. Essa narrativa revela detalhes sobre a vida dentro do Império Persa e mostra como judeus viviam espalhados por diferentes regiões do império. Outro exemplo importante aparece no livro de Neemias, que descreve os desafios enfrentados na reconstrução de Jerusalém. Esses textos mostram que o período persa foi fundamental para a reorganização da sociedade judaica depois do exílio babilônico. Foi nessa época que muitas instituições religiosas e estruturas sociais começaram a ser reconstruídas. Com o passar dos séculos, o Império Persa acabaria sendo conquistado por Alexandre, o Grande, e novas potências dominariam a região. Mas a herança persa continuaria presente. A antiga Pérsia passaria por inúmeras transformações ao longo da história. Diferentes dinastias surgiriam, impérios se levantariam e cairiam, e a região passaria por profundas mudanças culturais e políticas. Séculos depois, no século XX, o país passou oficialmente a adotar o nome Irã. Mesmo com essa mudança, a identidade cultural persa continua sendo uma parte central da história e da tradição desse país. Quando olhamos para o cenário atual do Oriente Médio, muitas vezes vemos o Irã e Israel como países em lados opostos de tensões políticas e estratégicas. Mas a história antiga revela algo curioso. Em um momento crucial da história bíblica, um governante da antiga Pérsia desempenhou um papel fundamental na libertação e na restauração do povo de Israel. Essa conexão histórica mostra como o passado pode ser muito mais complexo do que as divisões que vemos no presente. E talvez uma das coisas mais fascinantes ao estudar a Bíblia seja justamente perceber como seus relatos estão profundamente ligados a acontecimentos reais da história antiga. Reinos, impérios e governantes que aparecem nas páginas bíblicas também aparecem em registros históricos.
inscrições antigas e descobertas arqueológicas. Isso nos lembra que muitos dos lugares que vemos nas notícias hoje já faziam parte de histórias que começaram milhares de anos atrás. E entender essas conexões pode nos ajudar a enxergar o mundo atual com uma perspectiva muito mais ampla.